Ei, ô, beleza. Tá tranquilo aí? Beleza? Quando puder. Pode ir lá? Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Tá todo mundo beleza? Todo mundo aproveitando a feira aí. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Lousa, né? No SST Online, mas Léo, de um modo geral. Eu sou técnico de segurança do trabalho e estou junto com a SST Online aí mais ou menos desde 2019, criando conteúdo, abrindo cursos, mas com bastante conteúdo em YouTube, Instagram, etc. Então, creio que algumas pessoas já acompanham, né, o canal, mas para quem não acompanha, eu sou o Léo. Sou técnico de segurança do trabalho, atuo na área de consultoria e hoje 70%, 80% de clientes que chegam voltado para a consultoria do e-social. Né? É algo que eu venho estudando já desde 2018. Foi assim até que eu conheci o Éder. A gente acabou ficando parceiro, amigo e tal. E até hoje, né? Cada vez que o governo adiava a entrada do envio dos eventos, eu ficava pau da vida, porque eu já estava pronto para ganhar dinheiro com aquilo. E aí o governo vinha e falava, não, vai ser agora não. Vai ser daqui a um ano. Aí eu, não, governo, pelo amor de Deus, vamos agilizar. E aí, quando entrou em vigor o envio dos eventos, finalmente, né? Obrigatoriamente, a partir desse ano, né, de janeiro agora, mas opcionalmente desde janeiro de 2022. Quando eu pego algum cliente, eu faço o envio retroativo, desde janeiro de 2022. Estava até conversando com o pessoal ali mais cedo, e a gente realmente trabalha dessa forma. Mas, obrigatoriamente, para fins de PPP eletrônico, as informações que vão para o aplicativo Meu INSS do Trabalhador constam de janeiro desse ano para frente. Até dezembro de 2022, o PPP é emitido através do papel. Né? Então, assim, para trabalhar com a consultoria do e-social, na verdade, o envio dos eventos, eu costumo dizer que ele é só a última etapa do processo, é a cereja do bolo. O e-social hoje, ele abre muitas portas, mas até a gente conseguir fazer o envio dos eventos, a gente tem várias etapas que precisam ser cumpridas, que precisam ser atendidas, para que a gente possa, de fato, fazer o envio dos eventos. Tá? Então, hoje, para quem quer atuar com consultoria voltada especificamente para o social, eu recomendo demais. É uma área que ainda tem muito campo. Vocês não fazem ideia, ou fazem, né, talvez, mas para quem está em campo, muita empresa que está atrasada. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu não vou começar a mexer com isso agora, porque o e-social já está aí desde o ano passado, desde janeiro e tal. Eu não vou conseguir mercado. Cara, mergulha e vai, porque vai conseguir. Até hoje chega empresa, cliente, cara, eu não tenho nada de segurança do trabalho. Como é que eu faço? O meu contador falou que eu tenho que mandar um tal de e-social. O pessoal nem sabe do que se trata, mas te procura. Ou eu também faço prospecção, né, de clientes e a gente encontra muito cliente que não tem absolutamente nada de segurança do trabalho. Às vezes a empresa é uma empresa de capinha de celular, por exemplo. Eu não vou entrar no mérito de se tem que ter PGR ou não, se pode fazer a declaração de inexistência de riscos ou não. Não vou entrar nesse mérito aqui nesse momento. Mas ela tem que fazer os envios do e-social. Ele faz a DIR, né, a declaração de inexistência. Tem que fazer o envio dos eventos. Ele fez o PGR, ou ele não tem obrigação de fazer o PGR, nem PCMSO. Beleza, mas você tem que fazer o envio dos eventos. Tem empresa que, de acordo com a legislação, e aí tem gente que é a favor, tem gente que não é, mas de acordo com a legislação não precisa ter nem PGR nem PCMSO. Mas os exames continuam sendo obrigatórios. E, consequentemente, informar esses exames ao governo também é obrigatório, lá pelo evento S2220 do e-social. Então, ainda tem muita área a ser explorada dentro da consultoria para o e-social. Mas o que eu costumo falar é o seguinte, quero trabalhar só com a consultoria do e-social. Tem como? Cara, tem. Só que você vai precisar fazer outras coisas também. Tá? Invariavelmente, o que acontece? A empresa que chega para fazer o social, hoje, eu trabalho de duas formas. Uma é pegando uma empresa e acontece
acontece com alguma frequência, tá? Não é... Vou botar aí 20% dos clientes acontece isso. Ele já tem a documentação, mas a empresa ou o profissional que elaborou não faz os envios. E aí a pessoa me procura: Léo, você faz os envios? Eu já tenho o documento. Faço, não tem problema nenhum. Não tem problema você fazer envio de documento que você não elaborou. Tá? Tem muita gente que tem uma trava com essa questão. Quando você vai fazer um envio, por exemplo, de S2220, digamos assim, né? Que são os exames médicos. Algumas informações que entram ali não são necessariamente de quem está enviando. Na verdade, nunca é de quem está enviando, né? No 2220. São algumas informações do ASO. E aí o pessoal fala: tem que mandar o PCMSO para o e-social. Não é isso, tá? A empresa tem que ter o PCMSO, e aí que entra a consultoria. Por isso que eu falei que o e-social é uma porta de entrada. Porque para você mandar o 2220, a empresa tem que ter o PCMSO. E aí o médico no PCMSO vai indicar os exames que aquela empresa tem que fazer. E aí você vai pegar algumas informações do exame e vai fazer o envio para o e-social. Tá? Pode ser através da plataforma e-social do governo, o que é um pouco mais trabalhoso, mas eu não vou me estender muito nisso também por causa do nosso tempo. E pode ser através de um software que você utilize, que eu acho muito mais vantajoso. Porque, assim, não vou entrar a fundo, mas só para resumir, qualquer software que você utilize, você consegue fazer envio em lote. Ou seja, eu pego o seu exame, o seu, de todo mundo que está aqui, junto, faço um pacotão e mando de uma vez só. Se eu quiser fazer isso pela plataforma do governo, eu tenho que preencher todos os campos que o S2220 exige. O seu, aí mando. Aí depois o seu, aí mando. Aí preencho tudo. Então é tudo separado. Então, o uso de um software facilita demais esse trabalho, tá? Eu digo isso porque tem muita gente que, nas mídias sociais do SST Online, muita gente tem essa dúvida. Eu preciso de um software para fazer envio social? Precisar, não precisa. Mas é recomendável que tenha, justamente por causa dessa questão do envio. Se você está começando, pegou um cliente lá, igual eu falei, uma lojinha de capinha de celular, o cara tem dois funcionários, talvez você não precise ainda fazer uma assinatura de um software para fazer envio de 2 funcionários. Até porque você vai fazer agora uma carga inicial do 2240. Todo mundo está familiarizado com os eventos? Eu estou falando 2240, 20, todo mundo está ligado, né? Então tá. Você vai fazer uma carga inicial do 2240 e alguma 2220 que esse cara tenha. Se ele tiver um periódico, você vai conseguir mandar de 2022 para cá. Depois disso, só vai ter que mandar ano que vem, provavelmente, um periódico. Ou se esse cara contratar alguém, ou demitir um desses 2 funcionários, vai mandar o demissional. Enfim, não vai te dar tanto trabalho, não vai ter uma demanda tão alta. Aí você pode usar a plataforma do governo. Mas a partir do momento que você vai conseguindo outros clientes, ou que você consiga um cliente que tem aí 10, 12, 15 funcionários, aí já fica um pouquinho mais trabalhoso de você fazer pelo portal social. E aí eu acredito que quando você tem um cliente com essa quantidade de funcionários, você já consiga cobrar um preço a ponto de fazer uma assinatura de um software, né? A gente aqui do SST Online, a gente até tem uma parceria com o software, que é a IndexMed, que eu uso até e recomendo, mas não é uma propaganda, tá? Hoje a gente tem, cara, diversos softwares no mercado que vão atender bem essa questão do envio do e-social. Aproveitando, né, falando sobre software, só para não perder o fio da meada com a questão do envio, tá? Aí a gente vai precisar, para fazer o envio, de um certificado digital nosso, né, de quem vai fazer o envio, porque você precisa cadastrar no software ou ter o certificado para acessar a plataforma do governo lá. Quando você for finalizar o envio, a plataforma vai te pedir para você assinar aquele evento. E aí quem está enviando, assina o evento. Mas não necessariamente precisa ter elaborado os documentos. Já vou voltar nisso aqui. E aí a gente precisa ter um certificado digital para fazer o envio e também para que o cliente possa emitir uma procuração eletrônica. Tá? E o certificado digital ele pode ser tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Não tem problema nenhum. Na hora que o seu cliente for emitir uma procuração eletrônica para você, ele vai emitir para o certificado, ou você vai dar o CNPJ ou você vai dar o CPF, não vai fazer diferença, tá? Voltando aqui só para fechar a questão do envio, não precisar ser feito por quem elaborou os documentos, porque as informações que vão para o governo, a estrutura dos eventos,
E aí eu vou me prender no 2220 e no 2240, tá? Porque são informações que a gente tem que colocar em algum lugar. Na verdade, tem que tirar de algum lugar, né? Do 2220 a gente vai tirar dos exames médicos. Ou seja, o que vai lá no 2220? Vocês devem conhecer já a estrutura, né? Qual o exame, qual foi o médico que fez o exame, quem é o médico responsável pelo PCMSO e todas essas informações. Não tem em momento nenhum no evento quem está enviando. Então não tem problema fazer envio de uma empresa que já tem os documentos lá. Tá? A mesma coisa o S2240. Eu vou tirar as informações do LTCAT. Se a empresa já tem um LTCAT assinado lá, ou por um médico do trabalho, ou por um engenheiro de segurança do trabalho, não precisa ter sido eu o elaborador desse documento. Eu vou puxar essas informações e vou fazer o envio pelo S2240. Inclusive, na estrutura do evento, você tem lá o responsável pelas medições e tal. Então, vai entrar o cara lá do LTCAT, vai entrar na estrutura do evento, não necessariamente quem está enviando, tá? Então, hoje eu trabalho com dois tipos de clientes. O cliente que já tem a documentação, e aí eu só faço o envio, tá? E tem o cliente que, como eu comentei, não tem absolutamente nada de segurança do trabalho. E aí a gente precisa trabalhar esse cliente. E aí por que eu gosto de falar que o envio de eventos de SST no E-Social é uma porta de entrada? Porque esse cliente me interessa demais. Esse cara que não tem nada. Porque quando ele quando ele me chama para eu poder fazer o envio dos eventos de SST, eu preciso que ele tenha exames em dia, eu preciso que ele tenha um LTCAT para eu tirar as informações de lá. Se ele não tem, adivinha quem vai elaborar para ele? A gente, né? E aí começa o negócio a ficar interessante e vantajoso financeiramente falando. Porque aí você vai, primeiramente, elaborar essa documentação, né, o PCMSO, que vai indicar os exames para você retirar as informações e mandar para o 2220, o LTCAT, para você retirar as informações e mandar para o 2240, e além disso, você pode ir pontuando outras questões dentro desse cliente, né? A gente pode, por exemplo, caso seja um contrato aí com mensalidade, aí você pode oferecer outros serviços. Um cliente que não tem nada, a gente tem uma série de serviços para oferecer para esse cara. A gente pode oferecer a ordem de serviço, que está prevista tanto em NR quanto na CLT. Ordem de serviço todo trabalhador tem que ter. A gente pode oferecer treinamento, a gente pode oferecer análise preliminar de risco. Enfim, tem uma série de exigências, quase que não sai, exigências que constam nas normas, que a gente pode oferecer para esse cara nas etapas que precedem o envio dos eventos, ou nas etapas até que seguintes ao envio, né? Porque quando você passa a atender esse cliente de forma que você vai orientá-lo a se adequar à gestão de segurança do trabalho, a gente consegue automaticamente inserir outros serviços para esse cara poder contratar de você, da sua empresa ou de você como pessoa física. Então, a questão da consultoria com o E-Social, ela não vem sozinha, né? É óbvio que você precisa ter o conhecimento do E-Social, precisa ter o conhecimento da legislação previdenciária, precisa ter o conhecimento da estrutura dos eventos, mas você pode e deve, na minha opinião, ter o conhecimento com relação à documentação para orientar esse cara, ter o conhecimento ou, pelo menos, bons parceiros para fazer treinamentos, né? A parceria é uma outra questão, até abrindo um parênteses rápido aqui, a parceria é uma outra questão extremamente interessante para qualquer nicho que você vai trabalhar dentro da área de consultoria. No meu caso, que hoje 70% a 80% do meu dia a dia é voltado para o E-Social, eu tenho parceiros que fazem treinamentos. Eu tenho, assim, você já deve ter reparado pelo sotaque, eu sou do Rio, mas eu estou em São Paulo já tem 15 dias, vim a trabalho, e aí as coisas vão acontecendo, o pessoal acha a gente em rede social, e acabou que ontem eu fui visitar um frigorífico aqui em São Paulo, de um cara que soube que eu estava aqui, me acompanha nas redes sociais e pediu para eu ir lá, estão com problema de LER, né, lesão por esforço repetitivo no frigorífico, e pediu para eu fazer essa visita técnica lá, para eu olhar, e agora eu preciso de uma análise ergonômica do trabalho nessa empresa, e eu não conheço ninguém em São Paulo para fazer. Então, a gente vai correr atrás, né, fazer os contatos e tal, mas sempre através das parcerias. Então, por isso que eu falo, qualquer nicho que você vai entrar na área de consultoria, ter bons parceiros é sempre interessante. E o E-Social não é diferente, porque você vai precisar de uma LTCAT. Eu sou técnico de segurança, eu nem posso assinar um LTCAT. Eu elaboro, mas eu não assino. Eu tenho parceiro
que obviamente confia no meu trabalho, e ele dá aquela olhada assim, né? Meio que, deixa eu ver se não está escrevendo nada demais, não vai comprometer o meu nome aqui, mas ele pega e assina. Para mim é um médico do trabalho. Assim como laudo de salubridade, periculosidade, também não posso assinar, mas eu tenho um médico do trabalho que assina. Assim como o PCMSO, é o mesmo médico. Então a gente ter bons parceiros para oferecer cada vez uma gama maior de serviços. Falar sobre consultoria especificamente para o e-social, a gente poderia ficar aqui, talvez ocupar o horário de todo mundo aqui falando sobre isso, mas é mais importante a gente falar que dá para você prestar consultoria, falando de e-social, dá para você fazer o envio dos eventos, mas é interessantíssimo você ter parceiros para você agregar cada vez mais serviços no seu trabalho de consultoria. Eu dei uma encurtada no meu... Vocês repararam que eu nem trouxe slide nem nada. Eu dei uma encurtada na minha apresentação, porque o pessoal foi atrasando. O Edivaldo fala pra caramba, foi quase 2 horas aqui falando. Aí o Thiago já entrou atrasado, aí atrasou também. Falei com o Éder, eu vou acertar o horário da galera. Deixa comigo. E aí eu encurtei, não trouxe a apresentação, dei uma encurtada na minha. E aí eu vou começar já encerrando por aqui, mas eu vou perguntar antes se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre e-social, tirar alguma dúvida sobre consultoria, o que eu faço, como que eu atendo, como que precifica, enfim. Sempre tem uma dúvida ou outra com relação a isso. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí. Dou-lhe uma. Precificação, né? Eu imaginei. Cara, toda live que a gente faz, eu vou falar sobre social, vou falar qualquer coisa, documentação. A pessoa, como que você cobra? Beleza, vamos lá. Como eu falei, hoje a gente tem... Eu vou falar por mim, tá? Vou falar... eu não tenho como falar muito sobre o trabalho de um modo geral. Vou falar como que eu atuo e aí, de repente, dá para você ter uma base. Eu comentei que eu atuo de 2 formas. Ou fazendo os envios em cima de documentos que já existem, ou trabalhando um pacote de serviços e, inclusive, os envios, tá? Vou começar pelos envios de documentos que já existem, porque é mais simples. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que ele tem uma empresa de treinamentos e ele só ministra treinamento offshore. Então, os instrutores deles, os caras embarcam, aí fica lá embarcado 60 dias, porque pega 2 turnos de embarque, né? Fica lá 60 dias e volta. Então, ele tem uma empresa que só faz isso. Hoje ele está com 50 e poucos funcionários, tá? Quando ele me comentou comigo que queria fazer os envios, ele já tem toda a documentação. Ele é técnico de segurança, é engenheiro e tal, então ele já tem tudo. Ele falou, cara, eu só não fiz os envios, eu não faço, não tenho esse conhecimento e nem quero fazer. Eu quero alguém que faça. Você faz? Falei, faço. Então eu peguei, a primeira carga, ele estava com 102 funcionários. E aí a gente acordou um valor por evento, tá? Vou explicar. Por exemplo, a carga inicial do 2240 a gente enviou. E o primeiro envio do 2220 dele. Então, logo de cara, eu fiz envio de 2 eventos para cada funcionário. Os 102, 2240, carga inicial, e todos eles tinham ASO em dia, porque é um ramo que não tem como não ter o ASO em dia, né? Então, cada vez que o cara vai embarcar, ele tem uma série de exames para fazer, é bem burocrático. Então, eu tive 102 2240 e 102 2220. Todos os trabalhadores tinham ASO. Na época, a gente fechou isso mais ou menos no meio do ano passado, eu cobrei dele R$40 por evento. Por evento. Cada funcionário gerou 2 eventos. Então, ficou... Só estou abrindo o jogo para você, bem, com toda a transparência. Ficamos com R$80 por funcionário. Aí você faz as contas. Foram 102, mais 2 eventos de cada um, 204 envios, cobrando R$40. Isso logo de cara, tá? Não fiz a documentação dele, eu não faço nenhum serviço para ele, a não ser os envios dos eventos. E aí, com frequência, eu faço envios de menos quantidade de eventos. Porque aí, como eu já fiz toda a carga inicial dele, agora o que eu faço? Contrata alguém, aí faz a carga inicial desse cara e o 2220 admissional dele. Demitiu alguém, a carga inicial desse cara eu já fiz lá atrás. Aí é só o 2220 demissional. Ou periódicos. Então, por mês, eu faço aí, entre 10 e 15, no máximo 20 envios dele todos os meses. Tá?
cobrando esse preço, R$ 40 por envio de evento. Esporadicamente, agora recentemente, ele contratou 60 caras de uma vez, no início do ano agora. E aí eu fiz a carga inicial de todo mundo, toda essa história, né? Mas essa é uma forma de precificar. Se você for trabalhar nessa modalidade, a empresa já tem os documentos e eu vou só fazer os envios, é dessa forma que eu trabalho. É claro que esse preço não é fixo, tá? Tem cliente que tem bem menos funcionário, que é o cara da lojinha, é o cara que... teve um cara que falou assim, o meu contador falou que eu posso ter a DIR. Falei, pode. Você faz? Falei, não. Aí ele falou, mas se eu fizer, você faz os envios? Falei, faço. Ele tinha 4 funcionários. Aí eu já cobro outro preço. Aí eu cobrei R$ 100 por envio. Entendeu? Porque aí é muito pouco. Senão eu não vou ganhar dinheiro com esse cara. E para ele também, ele vai ter que fazer. E ao longo de um ano, como esse cara tem muito pouco funcionário, acaba valendo a pena para ele. Porque ele gastou aí R$ 800 de uma vez só, né? 4 funcionários. Eu cobrei 100 por evento, mandei a carga inicial e mandei os exames. Então deu 200 por funcionário. E aí ele só vai gastar dinheiro no ano que vem, muito provavelmente. Ele até teve uma demissão agora, que eu mandei um demissional, mas, cara, ele quase não tem movimentação. Então, eu trabalho mais ou menos dessa forma. Se tiver muito funcionário, não dá para cobrar R$ 100 por envio, senão vai ficar muito puxado. Mas é um preço que eu pratico e no Rio. Né? Aí tem que ver na região de vocês, nas regiões de vocês, como que ficaria. Mas assim, o formato é esse. E a outra forma de precificar é quando o cliente não tem nada. Aí a gente normalmente faz um pacote de serviços. Fala, você não tem nada, mas precisa enviar? É isso. Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o teu PGR, vou fazer o teu PCMSO, vou fazer o teu LTCAT, a gente faz ordem de serviço. Dependendo da empresa, a gente ajusta visitas periódicas. Tem empresa que, cara, que eu vou toda semana. E tem empresa que é uma vez a cada 3 meses, depende da empresa, né? Então, cada formato de contrato vai me dar um valor diferente, beleza? Mas é uma outra forma de você cobrar também. Você não cobra pelo envio, ou não cobra pelo documento, você cobra pelo serviço. Eu sou teu parceiro, eu vou estar aqui. Cara, tem algumas empresas que eu incluí, inclusive, assistência técnica de perícia, porque a empresa responde processo com frequência. Então a gente vai acompanhando, vai ter uma perícia lá, o cara botou na justiça pedindo insalubridade, vai ter perícia. Beleza, vamos lá, vamos referir na perícia. A gente acompanha o perito, já tem toda a documentação, já tem toda a gestão adequada, com documentação, com procedimentos. E aí, cara, se tiver a gestão direitinha, dificilmente a empresa perde, a não ser que ela esteja realmente muito errada. Mas se você estiver acompanhando, ela não vai estar muito errada e aí a gente consegue ganhar. Mas são serviços que você pode ir acrescentando no seu pacote, ali no seu escopo, e cobrar por isso. E aí dá, sei lá, você pega esse serviço e fala assim, vou cobrar esse cara 6 mil por ano. Aí você vira para ele e fala assim, o serviço é esse, eu vou estar disponível e tal, parará, R$ 500 por mês. Beleza, é válido, né? Assim, talvez seria melhor pegar os 6 mil de uma vez? Talvez seria. Mas para a empresa, também pensando como longevidade do negócio, da parceria, é interessante. Porque hoje, se você tiver um cara desse, R$ 500 por mês não é tanta coisa. Mas a ideia não é ter um, né? A ideia é ter mais clientes que vão te dar R$ 500 por mês. O outro vai dar 200, o outro vai dar 1.000 e assim sucessivamente. Tá? Cara, eu tento precificar dessa forma. Não sei se eu consegui ser tão claro, mas... Forma de prospecção? Cara, ótima pergunta. Hoje, graças ao Senhor Jesus Cristo, a gente consegue atender mais gente que chega do que batendo, né, de porta em porta. Mas, que isso, cara? O que você está fazendo aí? Mas, a gente tem o setor comercial da empresa, que faz visita presencial. A visita presencial funciona demais, tá? Mas eu não tenho como ter um comercial. Cara, vai você. Lá, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, cartãozinho de visita de papel, tenha um cartão de visita de papel. Hoje pode ser digital? Pode. Eu tenho um cartão aqui digital que se aproxima do celular, já meu contato lá, WhatsApp, Instagram e tal. Mas o papel é incrível, funciona, tá? E é importante você ter também. E aí vai depender da sua região para você identificar se o que você tem para oferecer, as empresas da sua região precisam. Né? É uma questão aí de você conseguir cruzar o que você oferece com o que elas precisam. Quando você identifica, eu acho que aquela empresa... Vou te dar um exemplo, tá? Rapidinho. Tem uma empresa na minha região
que faz manutenção de rede elétrica em área rural. Só que ela não tem técnico de segurança, pelo quantitativo de funcionários. É grau de risco 3, mas ela tem 60 funcionários. Então, pela NR4, pelo dimensionamento, não precisa. Mas não é porque não precisa que ela não tem que ter os EPIs, que ela não tem que ter ordem de serviço, permissão de trabalho, envio para o social, todas essas questões. E aí, o que eu faço? Eu fiz uma pesquisa, né? E eu identifiquei o que aquela empresa faz. Ela faz manutenção em rede elétrica na área rural. Beleza. Aí eu faço uma visita e aí eu tento sondar se ele já tem técnico de segurança. Quando fala que não tem, porra, aí o coração chega, que maravilha, que é aí que a gente consegue entrar, entendeu? Porque já que não tem, beleza, não precisa ter, não precisa contratar, mas eu te atendo, eu faço. Então, assim, eu tenho vários clientes assim. Tem oficina mecânica, rede de oficina mecânica. Tem uma rede, eu sou de Araruama, no Rio de Janeiro. Vocês não devem conhecer Araruama, mas devem conhecer Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, então, é perto. Tem uma rede de oficinas mecânicas na minha região, que o cara tem 8 oficinas. Não tem técnico de segurança. Mas, porra, ele precisa dos serviços, né? Esse cara é um que eu vou toda semana. Outro técnico, né? A gente tá lá toda semana. De manutenção de rede elétrica também, toda semana. Então, quando a gente identifica que o cliente precisa do nosso serviço, aí a gente entra, entendeu? E uma outra sugestão que eu dou. O profissional, por a gente ser pouco comercial, graças a Deus, eu venho da área comercial. Eu trabalhei em empresa de telefonia, eu fui vendedor, supervisor, coordenador, sempre da área comercial. Depois eu entrei na área de segurança do trabalho. Então eu já era vendedor, aí consegui entrar na segurança do trabalho, aí consegui juntar os dois. Mas como a gente é pouco comercial, a gente acaba oferecendo da forma errada. Você chegar no cliente e falar assim, eu vou te entregar o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o cara não está nem aí para essa sopa de letrinha, tá? Ele quer saber o que ele vai fazer com aquilo. Então, como que eu vendo no meu serviço? Eu vou te entregar segurança dentro da legislação, vou te entregar respaldo jurídico, vou te entregar redução nos custos, dependendo da empresa. Aí o Edivaldo pode falar muito melhor do que eu, mas a gente às vezes fala algumas coisas juntos aí. E quando você fala que, dependendo da empresa, né, se ela foi impactada pelo FAP, por exemplo, quando você fala que vai entregar redução de tributos, cara, esquece. O dono da empresa, ele quer isso, ele quer ver menos dinheiro saindo e mais entrando. E aí é a nossa oportunidade de mostrar que segurança do trabalho é investimento. Que muita gente fala, não, segurança do trabalho é investimento. Segurança do trabalho, eu aprendi no curso, é investimento. Aí você fala assim, por quê? Aí a pessoa não sabe responder. Então, quando você pega uma empresa que é impactada pelo FAP, por exemplo, aí você pega 1 ou 2 ou meia dúzia de acidentes e mostra quanto custou, aí o cara fala assim, caramba, segurança do trabalho, eu preciso investir nisso. Porque aí o cara entende que ele precisa do teu serviço para não ter aquele custo, né? Mas assim, tentando resumir, eu dei uma voltão, né? Tentando resumir, prospecção, vale a pena fazer o porta a porta, desde que você consiga identificar se aquela empresa, aquele teu potencial cliente, você tem serviço para atender, né? Então, se você tem... você é sozinha, sou autônoma, sozinha, então eu faço treinamento de CIPA, documentação e social. Eu não faço treinamento de NR12. NR12 eu não faço. Cara, talvez, nesse primeiro momento, não sei se é jogo você visitar uma indústria que tenha muita máquina e equipamento. Porque se esse cara te pedir esse serviço e você não tiver, você pode ficar meio que ali no meio do caminho, tá? Ou, voltando aqui a fita é brabo, né? Eu tô velho mesmo. Voltando aqui, rebobinando a fita, tendo bons parceiros, você consegue... eu não faço, eu, Léo, não faço treinamento de NR35. Eu já fiz como aluno 2 vezes, sou bombeiro civil, então tenho módulo de trabalho em altura, resgate em altura, mas eu tenho medo de altura, eu não faço treinamento de NR35, não ministro. Mas eu não perco a oportunidade. Se uma empresa que eu atendo falar assim, eu estou precisando de treinamento, agora mesmo, agora de tarde uma menina pediu um orçamento para treinamento de trabalho em altura e direção defensiva. Eu não faço trabalho em altura. Mas eu vou perder a oportunidade? Não, eu tenho parceiros que fazem, entendeu? Então, assim, dentro dessa questão desse ponto relacionado à prospecção, os bons parceiros também são importantes. E você identificar se a empresa que você vai visitar, você tem serviço para atender. Consegui te ajudar? Utiliza o quê? Não, eu não utilizo. Mas é uma boa ferramenta. É uma boa ferramenta. É porque a minha cidade é meio pequena, né? Então, assim, o pessoal meio que já procura... eu ouvi falar, a empresa tal tem
muito, muito, muito parceiro contador. Contabilidade é a chave, tá? Porque o cara tá dentro da empresa, cuidando do dinheiro da empresa, então ele tem a confiança da empresa. O cara que cuida do dinheiro de uma empresa, o dono confia nele. Aí o cara vira e fala assim: Jackson, sua empresa tá precisando fazer os envios do evento do E-Social, segurança do trabalho, tá? Eu vou mandar um cara aí, é Léo o nome dele. Você atende ele com carinho que esse cara vai resolver o seu problema. Acabou. O contador falou, tá falado. Aí eu preciso fazer um bom trabalho na empresa do Jackson para conseguir mostrar que a indicação é válida. Mas aí são outros 500, tá? Complementando até a pergunta dela, eu entendi que você faz porta a porta, mas aquela base de dados para você ir na porta, você capta com os contadores ou você faz parceria com o central? Boa parte eu Você capto. precisa de uma lista para Sim, boa parte eu capto com os contadores. Eu tenho uma relação com os contadores hoje que é muito, muito, muito boa. Muito boa. mas aí, por exemplo, você vai lá na internet e vai procurar escritórios de contabilidade na minha região. É. Você vai lá, você aparece. Isso. O escritório de contabilidade é interessantíssimo você ir pessoalmente, tá? Nem sempre você vai ser recebido na hora. Porque o cara às vezes não quer saber o que você tem para oferecer. Mas quando ele entende que o teu serviço complementa o dele e vocês juntos conseguem atender o cliente dele e você vai deixar o cliente dele satisfeito, aí ele já começa a te olhar de outro jeito. Quer ver uma coisa que eu fiz lá na minha cidade que funcionou muito bem? Peguei um auditório e comecei a divulgar que ia ter um workshop sobre o envio dos eventos de segurança do trabalho para o social. Só que esse workshop foi só para contador, só para as empresas de contabilidade. Então, a maioria das empresas mandou lá 2, 3 funcionários. O contador mesmo, o dono, não foi. Mas não estou nem aí para ele também. Eu queria que ele me conhecesse. E aí o cara mandou lá 2, 3 funcionários. Aí a galera chegou lá e falou: pô, o cara falou bem pra caramba lá, o cara é bom, o cara manja disso aí. Porque o pessoal começou a fazer pergunta de insalubridade. Insalubridade nem tem a ver com o social, mas o pessoal perguntava: insalubridade, aposentadoria especial, acidente de trabalho, afastamento e tal. E eu, pum, respondendo todo mundo. E aí o feedback para os donos foi positivo. Aí daqui a pouco o pessoal começou a me procurar. Pô, eu tô com 2 funcionários que foram na tua palestra. Você consegue dar um pulinho aqui pra gente conversar? Pô, lógico, óbvio. Então hoje eu tenho na faixa de 12 parceiros, empresas de contabilidade. Inclusive a maior empresa de contabilidade lá da minha região é parceira minha. E aí, pô, quando esse cara me indica, aí o que eu faço? Treinamento de NR35. O cara que faz o treinamento para mim, ele trabalha embarcado. Ele é alpinista industrial, não sei o quê, nem sei falar o nome das certificações dele. Mas ele trabalha embarcado. Então, quando ele não está embarcado, é a hora que eu preciso juntar uma galera ali. Então, às vezes tem uma empresa com 3 funcionários, vai fazer treinamento de NRT5. Eu falo: caramba, preciso de mais gente. Aí eu começo a verificar as contabilidades. Falo: gente, você não tem... Quem aí tem uma empresa de instalação de internet? Os caras sobem imposto toda hora. Você fazer trabalho em altura. E normalmente não faz, né? Quem aí tem uma empresa de instalação de internet e tal? Aí começa a pesquisar. Aí daqui a pouco quando eu vou ver, eram 3, já tenho 20. Aí eu consigo fazer 2 turmas. Aí o camarada que faz o treinamento para mim, eu já consigo, entendeu? Otimizar o meu ganho e o dele, e o tempo, né? Então é mais ou menos assim que eu consigo. Com esses contadores, você tem um desembolso financeiro. Você vai para o percentual do valor que você está. Nenhum. Acredite se quiser, nenhum. Na verdade, pelo menos na minha região, o cara ele fica satisfeito só de eu conseguir atender o cliente dele. O cliente ele não perturba ele. Entendeu? Então, assim, antes de você oferecer o serviço, o cliente está assim para ele: cara, eu preciso fazer os envios dos eventos de segurança do trabalho. Eu preciso disso. Ah, eu estou pagando insalubridade aqui, mas por que eu estou pagando essa insalubridade aqui? Ou então, pô, o recolhimento da Gilhat esse mês veio muito alto. Por quê? O cara não sabe que tem a ver com segurança do trabalho. Para a empresa que recolhe Gilhat, né? E aí, quando você entra com essas soluções, você consegue atender o contador também. E isso é interessante de você colocar na mesa para o contador. Fala: cara, esse cara vai parar de encher o saco, esquece. Você vai fazer o seu trabalho de contabilidade. A segurança do trabalho é minha. Ele não vai te perturbar com o social, com por que está pagando ou não insalubridade, por que tem que recolher o financiamento da aposentadoria especial, o que ele está recolhendo, o que ele está pagando. Isso aí vai ser comigo, acabou, esquece. Aí o contador fala assim: porra, maravilha, tudo que eu queria era isso. Porque é uma perturbação para eles de um assunto que não é deles. E aí os caras ficam, pô, no meio do fogo cruzado, né?
Então, assim, eu já vi, tenho colegas que pagam pela indicação do contador. Então, tem essas duas formas. Eu ainda não vi uma empresa de contabilidade me cobrar. Mas se acontecer também, não tem problema. A gente vai. O problema é que se uma começar a cobrar, vai todo mundo cobrar, né? Mas assim, ainda não aconteceu, tá? Mais alguém? Tá tranquilo? Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Tive que encurtar para poder a galera. Eu tinha bem mais coisa para falar, mas eu dei uma encurtada para ajustar o tempo aí. Depois vocês agradeçam ao Edivaldo e o Thiago, que se estenderam pra caramba, eu não consegui falar muito. Mas eu agradeço pelo tempo de vocês. Obrigado pela presença na feira e obrigado pela presença no stand aqui. Obrigado, gente. Valeu. I don't want just